A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui hoje para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos tratando da lição número 5 da revista 7 do Novo Testamento. Meus amados irmãos, vamos fazer uma breve oração. Amado Deus e eterno Pai, abençoe esta aula, abençoe a nossa igreja, abençoe todos que estarão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Conselho do ancião. Quem? Pedro. Vejamos o que diz. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Amém? Está em João, capítulo 21, versículos 15 e 16. Meus amados, Jesus, ele repetiu esta pergunta e a ordem por 3 vezes. E nesse contexto de apacentar, na verdade, é cuidar, proteger contra as falsas doutrinas e alimentar a fé das pessoas. A exemplo da experiência de Paulo, Pedro escreveu 2 cartas para entender a ordem do Mestre Jesus. Nestas cartas, Pedro dá conselhos para se alcançar uma vida feliz e faz uso das passagens do Salmo 34. Olha que interessante. Vejamos aqui, irmãos, o que está em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 ao versículo 12. Peço que os irmãos leiam, né? Nos debrucemos agora, irmãos, no tópico 1, que trata do ideal de santidade no mundo. A igreja que Pedro endereçou a carta era formada por judeus helenistas. O conceito de povo santo distinto era um valor religioso presente na cultura herdada dos pais. Mas no entendimento de alguns estudiosos, devido à diáspora, que é a dispersão, viveram entre outros povos e costumes diferentes, e com isso sofreram influências externas, e assim sendo, a santidade era algo a ser repreendida. Vocês vão ver isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 14 ao 16. Veja, irmãos, que por vezes Pedro evocou a lei mosaica, como podemos ver, né, Levítico, capítulo 11, versículo 45, capítulo 19, versículo 2 e capítulo 20, versículo 7. Ele várias vezes faz uso da lei mosaica. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Repetindo, Mateus, capítulo 5, versículo 48. Veja, irmãos, que Pedro recomenda o abandono das práticas mundanas do passado e mudança no coração genuinamente convertido a Cristo. Certo, despojar de sentimentos pecaminosos, coisas do coração que precisam ser trazidas à luz para a verdadeira purificação. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, abandonar as práticas do passado, abandonar o pecado e viver uma vida santa, uma vida em santidade com Deus. No tópico 2,
veremos os relacionamentos saudáveis na igreja, na congregação. Jesus ensinava que a identificação dos discípulos dele seria possível pelo amor fraterno e genuíno. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Veja o que diz também aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que coisa linda, que coisa linda. Em 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 9 a 11a, e 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9, Pedro reforça as atitudes cristãs, tais como compassividade, fraternidade, misericórdia e humildade. Tudo isso, né, com uma amálgama do amor. Tudo entrelaçado, interligado com o amor. Lá em João 13,35 diz: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Nisto, irmãos, as pessoas verão em nós a Cristo, verão em nós a diferença, a mudança, né? O selo, a identidade cristã. No tópico 3, iremos tratar sobre deveres sociais dos cristãos. Diz assim: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Olha que lindo. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas se também for mal. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 16 ao versículo 18. Notem, irmãos, que naquela época não se levava em conta as discussões sobre estratificação social. As classes de servos e senhores não era assim uma coisa que era muito discutida, né? Escravidão, servidão, senhor, não tinha muita discussão sobre isso na época. E seguindo a linha de pensamento de Paulo, né, a linha de pensamento paulina, de suas cartas, Pedro instruía a igreja a honrar, respeitar, obedecer aos seus senhores, a fim de estimular relações humanas justas e cordialidade entre as classes. Meus amados, Pedro, orientando meio uma sociedade patriarcal judaica, lembrava aos irmãos que o dom da vida foi compartilhado com as mulheres e que, portanto, as mesmas deveriam ser honradas. Vejam, irmãos, o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aleluia.
Talvez, irmãos, dizendo aqui a fragilidade, né, física das mulheres, Pedro dá essa orientação, mostrando ao homem, estou falando aqui de uma sociedade patriarcal judaica da época, mostrando ao homem que a esposa também é a parte mais frágil, né? Mas da mesma forma é coerdeira da mesma graça de vida que os homens. E sendo assim, irmãos, tanto o esposo como a esposa têm que viver uma vida em comum. Uma vida em comum, respeitando-se um ao outro, o homem respeitando a mulher respeitando o homem. Amém? Da mesma forma, Pedro orienta as mulheres a ganhar o respeito e a admiração do marido por conta de suas condutas, ou de sua conduta, né, a mulher, no caso, e não pelo muito falar. Ele ressalta que descrição e modéstia emolduram a beleza das mulheres cristãs. Mansidão e tranquilidade as tornam joias de grande valor. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 4. E para as mulheres mais jovens? Para as mulheres mais jovens, a orientação foi mais assertiva, foi mais direta, né? Ele diz assim: peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Veja aqui que essa orientação não é simplesmente para as mulheres mais jovens, mas para os jovens. Para os jovens. Coisa que nos falta nesses dias, né? É respeito aos mais velhos. E para concluir, irmãos, Pedro, ele dá um conselho generalizado para toda a igreja. E o conselho geral é a humildade. Assim, não importa tanto a hierarquização da sociedade ou da família, ou mesmo na igreja. O grande líder da igreja, o apóstolo constituído por Jesus, recomenda humildade e santidade como atributos fundamentais para a convivência cristã, para a harmonia na igreja e a harmonia no ambiente, na sociedade como um todo. E ele diz o seguinte, meus irmãos, que todos se revistam de humildade no trato um com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Coisa linda, né, irmãos? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Irmãos, glória a Deus, e veja, irmãos, que hoje é muito difícil o cristão viver debaixo de autoridade, o cristão observar o princípio de autoridade, o esposo e a esposa também viverem uma vida respeitando
tanto a autoridade do esposo, como também a esposa e vice-versa. Cada um no seu espaço. Quando a palavra de Deus diz para a mulher ser submissa ao marido, não é para ela ser capacho, não é isso. Né? Quando fala em submissão, é viverem sob a mesma missão. Submissão, sob a mesma missão. Um apoiando o outro, um ajudando o outro. E na igreja também, é claro que hoje a sociedade mudou. Hoje nós temos leis trabalhistas, né? Já não temos mais os negros escravos no Brasil e em outros países. Muita coisa mudou. Mas a relação patrão e empregado, a relação sacerdote e o rebanho, vamos dizer assim, os irmãos da igreja, a congregação, ainda é praticamente a mesma. E ali Pedro estava falando para uma igreja diversa, né? Ele já mais velho, você tem ali judeus, gregos, romanos e muitas outras etnias, né? E com a diáspora, com essa dispersão, né, o povo judeu foi se misturando, foi ganhando novas amálgamas, né, mudando a forma de pensar e de agir. Mas a palavra, né, o Pentateuco, a palavra do Senhor é a mesma e permanece para sempre. Né? E a orientação do Senhor é esta. É esta. Que todos se revistam de humildade no trato um com os outros. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e que este conselho, ou melhor, conselhos do apóstolo Pedro, ancião da igreja, sirva como um norte, como uma bússola para que tenhamos uma vida, uma conduta reta diante do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, compartilhando esta aula, pedindo aos irmãos que leiam a revista, porque no vídeo o nosso tempo é menor, mas que leiam a revista e meditem na palavra de Deus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos, por estar comigo até aqui. Glória a Deus. Amém.